Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículo 22. Vamos ler apenas esse versículo, mas eu sugiro que vocês leiam todo o capítulo, que eu tenho certeza que o Senhor falará de um modo especial com cada um de vocês. Mateus 21, 22 diz o seguinte: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito essa palavra de vida. Vem esclarecer, Senhor, o que é esse tudo do ponto de vista de Deus, e não permita que nenhum de nós fique sem compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar a cada um de nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O desejo do nosso coração, a nossa oração interna, é que nós possamos vislumbrar o poder da fé verdadeira que resulta em coisas visíveis, que traz à existência aquilo que não existe. O episódio da figueira que secou ao ser condenada por Jesus, logo após procurar figos nela e não encontrar, é narrado por dois dos evangelistas, Mateus e Marcos. Curiosamente, mesmo sendo o segundo evangelho o menor dos quatro, seu autor traz mais detalhes sobre o episódio vivido por Jesus, coisas de quem tem um raciocínio rápido e que tem um poder de síntese. Enquanto Marcos se detém no fato de que a figueira não tinha figos e somente folhas, porque não era tempo de figos, o Espírito Santo nos leva à narrativa de Mateus, que foca mais na fé geradora de resultados visíveis que na própria frutificação da figueira, bem como no impacto que as palavras de Jesus tiveram no coração daqueles discípulos. Temos falado ultimamente de forma exaustiva sobre a confiança em Deus, sobretudo em um tempo em que a maioria dos cristãos, além de não gostar de estudar as Escrituras, comem tudo que tem sido servido ali e acolá, sem submeter aquilo que é ouvido ao crivo da palavra. Uma coisa que eu tenho insistido muito com os nossos ouvintes é que verifiquem a veracidade daquilo que tem sido pregado neste lugar através da palavra viva do Senhor. Não importa quem esteja pregando, se a palavra passar pelo crivo das Escrituras, receba com gratidão no coração e deixe que ela gere vida. Eu gostaria hoje de fazer mais uma aplicação específica da palavra viva de Deus, que deve ser recebida com temor e tremor. Essa palavra viva é geradora de uma fé verdadeira que produz, repito, resultados visíveis, e é isso que precisamos experimentar. Quero deixar bem claro que não estou falando de evangelho de prosperidade ou daquele triunfalismo ufanista dos seguidores do positivismo determinista, mas de uma fé verdadeira, operante, associada à vontade de Deus, não a do homem. Curiosamente, nós ouvimos pregações onde as pessoas dão ordens a Deus para que Ele haja segundo a vontade dos homens. A vontade de Deus precisa prevalecer sempre. Para entendermos uma Escritura, precisamos colocá-la à luz de outra Escritura, da palavra de Deus. Se retalharmos um versículo, corremos o risco de fabricar heresias. E quantas heresias têm sido fabricadas nos últimos tempos? Certamente o texto lido é um dos mais citados
pelos gurus da prosperidade irresponsável e um dos mais mal interpretados também. Eu já ouvi coisas terrivelmente tremendas e heréticas baseadas na citação desse versículo fora do seu contexto. O povo de Deus precisa se tornar ousado em sua fé, e essa fé, tanto para a salvação quanto para a vitória, ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Não há outro caminho. Correr atrás de vitória sem intimidade com o Senhor por meio do Cristo é correr atrás do vento, e é isso que muitos têm feito em nosso tempo. Ainda que essas vitórias sejam um direito nosso como povo da aliança, elas precisam ser conquistadas através de uma vida de testemunho, comunhão e intimidade com o Senhor. E para isto, montes precisam ser tirados do caminho, e o maior deles, ou talvez os maiores, seja, sem dúvida, o monte da dúvida, o monte da incredulidade. O autor de Hebreus diz que um perverso coração de incredulidade pode nos afastar do Deus vivo. O texto lido chama atenção para dois princípios quando pleiteamos uma causa diante do Senhor. Primeiro princípio: não duvidar. A dúvida é inimiga da fé de resultados. Isso você vai encontrar dos versículos 18 ao 21. O Senhor queria mostrar aos discípulos o poder da fé que precisa ser exercitado por todos os que professam segui-lo. Mesmo a minúscula fé pode abalar montes, contudo a fé verdadeira que produz resultados é uma certeza de fatos que não são vistos ainda com os olhos humanos, mas são comunicados pelo Santo Espírito ao nosso coração. Em João 14, 12, Jesus diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Olha que coisa tremenda. Sua ida para junto do Pai significaria a liberação do Espírito Santo sobre todos aqueles que creem. O Espírito Santo, além de testificar com o nosso espírito que somos filhos de Deus, ele nos conduz à sua vontade. Ele nos comunica a vontade de Deus através das suas impressões no nosso interior. O salmista, no Salmo 48, ele diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Se a lei do Senhor está em nosso coração, nós discerniremos a vontade de Deus diante das situações. O apóstolo Paulo esclarece essa escritura do passado em Romanos 12, 2, dizendo: e não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo ainda reforça essa ideia em Efésios 5, 17, dizendo: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Olha que coisa tremenda. O que tem acontecido é que oramos fora da vontade de Deus e queremos ver resultados. Por isso, em vez de vitória, o que temos visto? Cristãos medrosos, subjugados pelo adversário, difamando o Senhor com as suas murmurações. Epáfras, companheiro ministerial de Paulo, ora para que os colossenses se conservem convictos da vontade de Deus. O próprio Cristo, na oração que ensinou aos discípulos, disse: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele está falando aqui da vontade de Deus, o nosso Pai. A dúvida anda de mãos dadas com o medo e tem impedido a vitória de muitos servos de Deus em todas as épocas. Vitórias essas que têm sido roubadas ou postergadas. O segundo princípio que eu quero chamar a atenção de vocês é que coloque a sua fé em ação. Quem crê sem duvidar, na certeza da vontade de Deus, colocando a fé em ação, verá e fará maravilhas. Outro dia eu vi uma frase, um pensamento que dizia mais ou menos assim: Senhor, coloco tudo que eu tenho que fazer
diante da tua presença. Que a tua vontade seja feita. Se a minha vontade coincidir com a tua, amém. Se não, que a tua vontade prevaleça. Olha que coisa tremenda isso aqui. A autoridade que estava sobre Jesus nos dias de sua carne está sobre nós. Que possamos pela fé exercitar aquilo que já nos foi dado. Em Lucas 10:19, o Senhor afirma: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada, absolutamente nada, vos poderá causar dano. É uma afirmação usada do Senhor. A autoridade concedida por Cristo deve ser exercitada através dele. Nada acontece fora do Cristo. Tudo vem dele, acontece por meio dele e é para a glória exclusiva dele. Não vem da parte do Senhor nada que não possa glorificá-lo. O Senhor ministrou aos discípulos que o poder da palavra proferida com fé é gerador de resultados visíveis, extraordinários, como deslocar montes de seus devidos lugares. Claro que ele não está falando aqui de montes literais, mas usa a analogia dos montes para falar dos obstáculos que se interpõem entre nós e nossas bênçãos prometidas. O apóstolo João, em sua primeira epístola, ele diz: esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Por isso quero desafiar a igreja hoje, os nossos ouvintes, a buscar em oração a vontade do Senhor para as situações. Muitas vezes as pessoas acham difícil dizer: Senhor, eu quero isto, contudo seja feita a tua vontade. A vontade do Senhor é sempre boa, agradável e perfeita. Esse versículo é muito citado com esses adjetivos fora da ordem. Muitas vezes as pessoas dizem boa, perfeita e agradável. Não. Boa, agradável e perfeita. Muitas coisas são boas e são agradáveis, sobretudo a carne, mas não são perfeitas porque não glorificam o Senhor. E aí é preciso que a gente tenha essa percepção. Identificar os montes que têm obstaculado nossas vitórias e ordenar a eles, em nome de Jesus, que se ergam e se lancem nas profundezas do mar. Se crermos assim verdadeiramente, nossas orações começarão a fluir e teremos um tempo de grandes vitórias para a glória do nosso Deus. O que nós aprendemos aqui? Hoje é um culto de oração, ainda virtualmente, mas vocês que estão em casa, estão ouvindo essa palavra, que essa palavra seja geradora de vida em seus corações, em nome de Jesus. Nós temos visto muitas situações absolutamente impossíveis do ponto de vista humano, mas absolutamente possíveis do ponto de vista de Deus. E a minha oração é uma só: que nós sejamos visitados com a vontade soberana de Deus. Temos visto filhos que têm abandonado pais e mães idosos, necessitados de cuidados. Muitas pessoas que fazem parte da igreja visível, têm cargos na igreja visível, são ativos dentro das suas comunidades, são queridos dentro das suas comunidades. No entanto, no seio da família, abandonam pais e mães idosos. Essas pessoas não têm ideia da fatura que está sendo preparada para elas. Honre seu pai, honre sua mãe, e você vai ver a glória de Deus descer sobre a sua vida. Há cônjuges que fazem parte da igreja visível, têm cargos de liderança, no entanto, em casa, são uma tragédia em termos de relacionamento, sobretudo diante dos filhos. E que hoje nós possamos
tirar os nossos desejos, as nossas vontades da frente, esses montes de vontades, inclinações e desejos sejam tirados da nossa frente, que nós possamos dizer: Senhor, faça-se a tua vontade, em nome de Jesus. O que nós aprendemos aqui? Primeira coisa, a dúvida é a inimiga número 1 da nossa fé verdadeira. Que possamos, na autoridade de Jesus, repreender todo espírito de dúvida enviado do inferno para impedir as nossas vitórias e buscar conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como fazemos isso? Conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Segunda coisa, uma vez livres da dúvida, em plena convicção da vontade de Deus, exercitemos uma fé viva, ousada, capaz de grandes resultados, como mover os montes que têm impedido as nossas vitórias. O cristão não pode perder de vista que a vontade de Deus, repito, é sempre boa, agradável e perfeita. Quaisquer coisas que pedirmos que não se encaixe nesses 3 adjetivos, não vem de Deus. Muitas vezes lutamos por algo que até pode ser classificado, repito, como bom ou agradável, mas se não for perfeito, certamente não vem de Deus. O que não é perfeito? Aquilo que deixa arestas, aquilo que magoa outras pessoas, aquilo que não glorifica o Senhor. Nada que não possa glorificar a Cristo vem de Deus. E eu queria terminar essa mensagem de hoje com um texto do reformador Lutero. Ele disse: qualquer ensinamento que não se enquadre na Bíblia deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Então não olhe as palavras das pessoas, olhe as atitudes. Não olhe a forma como elas ministram, olhe como elas tratam aqueles que estão à volta dela, sobretudo aqueles que estão mais próximos, pais, mães, filhos, cônjuges. Que o Senhor possa nos dar essa visão em nome de Jesus. Vamos orar por todas essas causas que nós temos colocado diante de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é aquele que conhece o nosso coração, que sonda e conhece o nosso coração. Que o Senhor venha, Senhor, fazendo uma grande varredura no coração dos teus servos, trazendo libertação de todo jugo maligno. Que o Senhor esteja visitando os filhos que olhem com misericórdia para os seus pais velhos. Que o Senhor visite, Pai, os cônjuges. Que o Senhor restaure relacionamentos conjugais. São muitos os relacionamentos conjugais falidos, mas o Senhor é Deus de ressurreição. Que o Senhor visite os enfermos, que o Senhor visite aqueles que têm causas na justiça, que o Senhor visite, Pai, aqueles que precisam de respostas de Deus. E nós te pedimos tudo isso, já agradecidos, porque pedimos segundo a tua vontade soberana. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.